E aí, gente, começamos então mais um podcast sobre a tese da arquitetura mental do Tiago Magalhães. E o tema de hoje vai ser sobre o mecanismo emocional, que é a grande base da tese dele. A partir dessa parte da live que ele fez, ele vai começar a explicar este tema importantíssimo para poder compreender tudo que ele fala, né? E toda a sua tese ou teses, né, que vão ser desenvolvidas a partir dessa tese base. Então vamos começar aqui e tudo mais. Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente vai entrar aqui no mecanismo emocional, né? Mas antes disso eu queria falar alguma coisa. Depois eu vou falar sobre concentração, sobre memória, né? Sobre o estado emocional. Eu na minha adolescência e tal, eu era um jovem como todas as pessoas, não tinha experiência, né? Tive oportunidades na vida, tanto da minha educação religiosa, tanto a minha convivência social, tanto os meus estudos, também os estudos familiares, estudos da escola, né? Tive oportunidade. Então ele teve muito, além dele estudar na escola e tal, ele fala muito que ele teve uma educação familiar. A mãe dele, principalmente, passava muitos ensinamentos, ensinos da Bíblia e tal. Ele lega, né, a cultura judaica e os conhecimentos dela. E basicamente isso. E ele fala muito também que aqui nós não temos muito costume da cultura judaica. Para nós é muito estranho aqui na cultura, no Brasil, no Ocidente assim, em geral, a cultura judaica é muito estranha, pelo menos aqui no Brasil. E ele fala muito disso também, né? E vamos continuando aqui. De trabalhar com o sistema digital, e a minha tese ela surgiu por causa do sistema digital. Mas quando eu era adolescente, eu era um cara meio nervoso, né? Não entendia o que era o mundo à minha volta, mas filho único, sempre tendo tudo. Eu sempre estudei em escola particular, depois estudei em escola pública onde tinha um povão, né? Uma das coisas que eu aprendi depois da convivência em grupo e tal, fui até para uma outra escola que toda a raiva que eu sentia, tudo que eu pensava, né, era uma certa ilusão, né? Era o que eu esperava das pessoas, né? E o que as pessoas faziam e a conclusão lógica disso, né? Então, uma pessoa que eu respeito e respeitava muito na minha adolescência, ela disse pra mim que por que eu sentia tanta raiva das pessoas, né? Então ela disse pra mim que a raiva que eu sentia não tinha lógica, porque as pessoas elas eram o que eram, porque elas tinham um amor delas, mas é um amor relativo, é um amor incompleto, ou é porque elas não tinham alguma coisa, ou porque elas não estavam preparadas para isso, ou alguém não tinha preparado elas e tal. Então elas eram pessoas condicionáveis ao meio ambiente delas. E essa condição fazia com que aquilo que elas não tinham, que elas não estavam preparadas, cobravam em mim e eu caía no jogo delas. Então todas as pessoas, elas faziam essas coisas para buscar a solução dos seus objetivos, para ter o seu amor parcial. E o amor só não existe aonde não há nada, né? E o nada, de certa forma, ele é um sistema motocontínuo, mas ele é vazio. Muito bem. Então, o que ele falou aí, basicamente, que a lógica dele, a ira dele, a raiva dele, era um resultado da expectativa que ele tinha, mais o que as pessoas faziam. Então, essa quebra da expectativa que ele tinha em relação às pessoas fazia com que ele ficasse com raiva delas. E fazer com que ele fosse uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito irada, assim, muito brava,
na adolescência dele, se não me engano, que ele está falando aqui, né? E aí, alguém que ele conheceu nessa época ajudou ele a compreender que o porquê das pessoas agirem assim, e que não era necessário se sentir irado por causa que você entendendo porque as pessoas faziam assim, você não ia ter expectativa e, portanto, não teria uma expectativa quebrada, né? E que, entendendo, então, que essas pessoas elas agiam de tal modo, decepcionavam ele, porque elas tinham um amor parcial. O que é um amor parcial? Seria ter consideração por um número limitado de variáveis, um número limitado de coisas. Ter amor por um determinado número de coisas que é parcial, né? Não é um amor integral, digamos assim, por tudo, tem consideração por tudo, pelas pessoas, assim, de forma integral. E isso faz com que as pessoas tenham um interesse nessas coisas que elas têm em consideração. E por isso que ele fala também que essas pessoas são condicionáveis ao ambiente. De certa forma, o ambiente que elas foram criadas condicionou esse amor parcial nela, né? Esse interesse gerou o desejo, o sonho dessa pessoa, e é aquilo que ela vai buscar. E em cada ambiente, ela vai agir de um modo de acordo com o que ela tem em mente, do que ela deseja, né? E na relação com as outras pessoas, o que é que ela vai querer? Ela vai querer fazer uma certa relação de troca. Eu te ofereço uma coisa, eu sou tipo bonzinho com você, para que você me dê em troca o que eu quero, né? O que eu desejo, aquilo que eu tenho um amor parcial. E ao descobrir isso que ele sentia raiva, né? Ele tinha expectativa nas pessoas, que as pessoas fossem boas, assim, mas acabava descobrindo que as pessoas em geral tinham um certo grau de interesse. Então vamos continuando aqui. Nada dele é fértil, pode se criar, né? Então, essa pessoa, ela me falou para mim pela segunda vez que qual seria a razão, né, inerente da minha raiva se eu sabia que as pessoas tinham amor, mas o amor dessas pessoas era errado. E isso era entre relação da minha raiva e do comportamento das pessoas. Ou seja... Assim, antes que ele explique aqui, ele fala que só não há amor onde não há nada, né? Digamos assim, por exemplo, Deus é amor puro e integral, digamos assim. Os seres humanos são imperfeitos, eles têm amores parciais. E uma pessoa que é má, que é muito má, na verdade ela tem uma consideração por certas coisas distorcidas, né? Ela tem uma desordenação de bens, ela coloca bens como se ela fizesse, vamos simplificar aqui, ela coloca bens inferiores acima de bens superiores, ela coloca um bem pessoal acima do bem comum. E aí isso é a origem do mal, né? Essa desordenação. E, por exemplo, Satanás, ele não é o mal completo? Não, mas até ele mesmo, ele ama alguma coisa, ele tem consideração por alguma coisa. Que, por exemplo, fala lá que ele era muito vaidoso pela sua própria imagem. Então, por se considerar o ser mais perfeito do universo, ele queria estar acima de Deus. Então, não é que ele não tenha assim, amor por nada, ele tem pelo menos amor a si mesmo, né? E mesmo é uma coisa bem complexa, se for entrar dentro da lógica satânica, digamos assim, mas até mesmo ele teria alguma consideração, o diabo, o Satanás. Então vamos continuar aqui. Eu não sentia raiva das pessoas, eu sentia raiva daquilo que eu esperava, da injustiça. Eu queria a justiça de certas coisas, mas eu preciso, como fala, compreender, né, o porquê que a pessoa era injusta, qual era a consequência, né, mas por causa disso eu não poderia tomar uma ação agressiva, irritada ou destrutiva, porque eu estava sendo exatamente igual a pessoa. Eu tinha que entender aquela pessoa, questionar aquela pessoa, né, ver qual que eram os pontos
positivos em prol dessa pessoa, me anular da equação, falar para a pessoa qual que era a consequência que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo em relação a mim, qual que seria a minha consequência e qual seria a tomada de ação em relação a isso. Ou seja, uma visão muito maior, né, e muito tirada do ponto de vista individualista, egoísta e do meu eu, né? Olha só, isso é bem interessante. Ele fala assim que ele tinha expectativa por essas pessoas por causa... Ele fala muito também nos seus vídeos que ele é uma pessoa que gosta muito de justiça, tudo ele quer uma perfeição, quer que as pessoas ajam de forma correta, né? Sejam pessoas boas, digamos assim, sejam pessoas justas. E aí quando ele via que as pessoas não eram completamente justas, né, tinha algum interesse ali e tal, aí ele ficava puto com isso. Aí o que é que ele fala? Até mesmo esse desejo dele de justiça para com as outras pessoas era, de certa forma, tem um ego aí, né? Um ponto de vista mais individual. E essa pessoa, né, que ensinou ele a ver as coisas de um ponto de vista mais abrangente, ela ensinou, né, basicamente a ele como ele fala aqui, a se retirar da equação, né? Ele está dentro de uma sequência de ações, de uma situação, é como se formasse ali uma equação que dá um valor para cada coisa, né? De acordo com cada pessoa. Aí ele expandiria esse ponto de vista, transcendendo a situação, transcendendo até a própria situação dele, né? E analisando de um ponto de vista, digamos assim, neutro. Então, a partir de quando uma pessoa chegasse e realizasse um ato que ele não gostasse, não, uma coisa errada, ele, percebendo, né, isso, ele se retiraria da equação em um ponto de vista mais amplo para analisar o que estava acontecendo, compreendendo e analisando, então, o porquê da pessoa agir assim com ele poderia compreender a construção do que fez com que essa pessoa agisse assim com ele. Ele compreendendo, então, ele falaria com a pessoa, explicaria, você está fazendo isso por causa disso, disso e disso. Então, explicaria para a pessoa qual seria o algoritmo da sua mente, digamos assim. É basicamente isso que ele faz sempre. Nos seus vídeos, nos diálogos com as pessoas, e é o estilo de sua análise. Então, eu querer ser justo com as coisas seria a diferença. Tanto que a gente vive em uma sociedade, um sistema simplesmente baseado no consumismo sem causa, né? Então, ele tinha muita sede de justiça para com as pessoas, mas a verdadeira justiça não é fazer, digamos assim, a lei do olho por olho, dente por dente, mas sim agir dessa forma, explicando e tendo em consideração todas as questões de uma forma cristalina, né? Não dar um revide, dar uma reação ali imediata, mas sim ver todo o ambiente, ver por que aquela pessoa fez aquilo, explicar por que ela fez. E aí, a partir disso, aí sim tomar alguma outra atitude, se for necessária. Mas essa sim seria a verdadeira justiça. Existe a oferta e a procura, e eu vou oferecer essa demanda, né, discriminadamente, e dizer que se aquela pessoa não tem, ela não é nada, e as pessoas simplesmente vivem em uma sociedade, em uma corrida desesperada ao nada, ao vento, né? Aí olha só que interessante que ele faz. Ele pega essa tendência das pessoas em geral terem um amor parcial, ou seja, terem um interesse em cada coisa, né? E quando encontra com uma pessoa, ela não ama a pessoa, ela só quer fazer uma negociação ali com ela, né? Ter um interesse e tá pensando só praticamente somente no que ela vai ganhar com aquilo em relação ao seu desejo, né? Ao que ela tem amor, ao que ela tem em consideração,
O resultado disso no ambiente social é o quê? É o capitalismo, é o mercado. Né? Uma visão de apenas de demanda, oferta e demanda. E as pessoas elas se relacionam de forma apenas comercial. Né? Basicamente, a nossa sociedade está virando isso. As relações com as pessoas tá ficando como é dito por Bauman, né, aquele sociólogo, se não me engano, da modernidade líquida. Por quê? Porque cada vez mais você busca seu interesse, as relações elas vão perdendo a sua solidez, porque você só busca o interesse na cada relação, né, e a outra pessoa também busca o interesse dela, e aí só vira trocas, e as relações elas não têm mais uma solidez. Basicamente é isso que ele está querendo passar aqui. A vaidade. E isso se resume a quê? Se resume de que as pessoas não são completas, de que todos venham do consumo e da necessidade, e que cada pessoa ela está relativamente colocada nesse consumo desenfreado, né? E as pessoas infelizmente iam julgar, pensar e acreditar segundo a sua posição ao consumo. Ninguém seria formado ou criado em uma posição onde que essa pessoa poderia realmente viver, sentir todas as coisas, entender todas as coisas e lidar. Nós não vivemos em um sistema perfeito. Nós não vivemos em uma concepção perfeita e justa. Né? Então as pessoas são o que são simplesmente por causa do consumo e do sistema de coisas feitas por esse consumo. Então, essa interpretação e analogia da compreensão sobre todas as coisas me colocou em uma questão ainda muito maior, porque se a gente vive em um sistema... Aí ele vai falar uma questão maior, né? Aí ele fala do sistema de coisas. O que seria o sistema de coisas? Basicamente, ele se refere ao que na Bíblia é escrito como a Grande Babilônia, né? Seria o sistema que nós temos, que nós vivemos atualmente, o sistema social, né? O grande sistema financeiro, o grande sistema político, que tudo isso está imbricado o quê? Um outro termo que ele fala que é a anomalia sistêmica. Digamos, que seria essa anomalia sistêmica? Seria uma anomalia sistemática que sempre entra em um ciclo vicioso que fica cada vez mais anômala. É muito complexo explicar isso, existem vários âmbitos sociais em que isso ocorre, né, que a coisa cada vez vai ficando pior, vai se degringolando, digamos assim. Mas, por exemplo, vamos colocar igual a questão que eu coloquei antes, da sociedade, que é sociedade o quê? Modernidade líquida. Né? Antes era sólido, né, e cada vez mais a tendência pela própria estrutura social que foi montada, esse sistema de coisas, é que cada vez fique mais líquido e daqui a pouco não é nem mais líquido, vai ficando gasoso, vai ficar uma modernidade gasosa e com isso vem outros problemas, né, e tudo isso tem uma base com os indivíduos, com a construção dos indivíduos que tem essa formação imperfeita, e que tem, portanto, uma construção psíquica imperfeita, e o encaixe, digamos assim, dessas mentes dessas pessoas vai fazendo uma estrutura que vai girando e cada vez vai piorando, né? Porque as pessoas que não têm uma formação, uma base perfeita, vai ter uma base imperfeita, vai criar, né? Vai ter novos filhos e com essa imperfeição vai juntar isso, que não vai saber criar os filhos com uma base mais imperfeita ainda, e aí por aí vai. Essa seria apenas uma linha causal assim, de toda essa anomalia sistêmica. E é muito complexo, mas ele vai falar, creio que ele vai falar algo parecido aqui agora. De que cada pessoa tem a sua relação relativa ao consumo e a sua visão relativa à sua existência e como ele está esse consumo definindo quem ele é na sociedade, qual que seria a minha postura, né? Então, conversando com essa pessoa, eu cheguei a uma conclusão lógica de que se eu sempre fosse justo, eu seria exatamente contra tudo aquilo que eu odiava, que é injustiça, né?
Basicamente isso me fez eu ter uma outra visão da realidade, e disso eu criei o princípio da tese, mecanismos emocionais, como funcionam os nossos sentimentos, e posteriormente, além de explicar todas as funções lógicas do mecanismo emocional, eu vou trabalhar em relação a esses mecanismos emocionais para tentar ter uma conversa com cada pessoa e cada posição da vida que essa pessoa tem em relação ao seu problema e quais são as suas tomadas e as consequências dela. Vou tentar criar um sistema matemático infinito, né, em uma live, e depois disso eu vou fazer outras explicações. Me sinto muito agradecido, me sinto muito feliz por compartilhar o meu conhecimento com vocês, né? E queria que isso não morresse comigo. Por essa razão que eu gravo tanto vídeo na internet e tenho que lutar no dia a dia com a minha vida real, o Thiago Magalhães. É muito legal isso, né? E tudo isso foi, digamos assim, uma introdução, né? Para, digamos, dar um panorama para por que ele teve toda essa tese, né? Ele ainda não entrou, digamos assim, na parte das equações, nos mecanismos sentimentais aqui mesmo. Ele só explicou o quê? Uma situação existencial humana, né? Em que os seres humanos eles têm um amor parcial, né? Vamos imaginar, voltar para aquela questão da esfera. Então, em vez da mente das pessoas, do amor das pessoas for uma esfera perfeita, não, é como se ela deformasse para um sentido só, ou para tivesse umas pontas ali assim, porque, enfim, e o porquê, né? Então, o porquê disso, do amor das pessoas, da construção da consideração das pessoas, está dirigida apenas para certos pontos e não ser uma esfera perfeita, né? Ou na medida do possível quase que perfeita, é isso que vai ser explicado na tese dele do mecanismo emocional, né? Primeiro que ele está falando que está explicando uma realidade social e existencial humana, e ele vai tentar explicar o porquê disso, né? E toda essa complexidade social, né? A partir desses indivíduos. Então é basicamente isso. Então concluímos aqui mais um podcast. Até mais, galera.